Isso mesmo, Mero, começando a partir de agora mais um Saúde Cidade. Você pode acompanhar o programa de hoje a partir de agora na Rádio Cidade e também pelas redes sociais no Instagram do Hospital Evandro Ribeiro, também no Rádio Cidade JF, mandar sua dúvida, sua pergunta nas lives que estão rolando e também pelo nosso WhatsApp liberado, tá? 32999181483. Hoje a gente vai bater um papo com o doutor Igor Dorzi, ortopedista do Hospital Evandro Ribeiro. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. O tema de hoje é dores no manguito rotador. Para a gente começar, doutor, explica para a gente o que é, onde fica esse manguito rotador, para todo mundo já começar o programa sabendo do que a gente vai falar. O manguito é um conjunto, né, de tendões do ombro, né, que é composto por 4 tendões, né, e eles têm a função de estabilizar a articulação do ombro, né, permitir que a gente faça os movimentos do ombro. Perfeito. Então, isso é um resuminho aí do manguito. Mais ou menos aqui, assim, nessa região mesmo região do ombro, né? E quando a gente fala de dor nessa parte do corpo, no manguito rotador, o que pode causar essa dor? Porque eu acho que deve ser algum tipo de movimento, tô certa, doutor? Também, né? O movimento repetitivo, às vezes a atividade, né? Quem tem atividade comum acima da cabeça, pessoal que, sei lá, esporte, né? Pratica um vôlei, atividade, né, de beach tênis, que está muito na moda, né? O pessoal às vezes, serviço de limpeza em cima, assim. Isso é um movimento repetitivo, né, que acaba gerando uma dor, né, mas tem várias outras causas, né? A própria bursite, uma inflamação ali na região, pode causar dor também. Outras causas existem também, ou basicamente são essas, doutor? Tem outras causas também, né? Às vezes causas anatômicas, algum desvio anatômicozinho ali do paciente, né? Um ombro um pouquinho mais ganchoso, que a gente chama. Olha só. Né? E aí pode causar essa dor, esse desconforto. E existe alguma faixa etária ou um grupo de pessoas, a gente falou sobre esportes, né? Grupo de pessoas que podem sentir mais essa dor no manguito? Geralmente, a gente vê pacientes acima de 40 anos. Né? A gente tem que dividir, né, as causas traumáticas e as causas degenerativas. Né? Então, às vezes, um paciente tem um trauma, sofre uma queda, né, tem algum acidente esportivo, o pessoal das lutas geralmente acaba desenvolvendo alguma dor aí, né? Mas das causas degenerativas, que é o que a gente costuma ver no consultório, que a gente vê nos ambulatórios, é o pessoal acima dos 40 anos, mais ou menos. Tem alguma forma, doutor, de diferenciar a dor no manguito rotador para uma dor no braço, uma dor no ombro, assim, do dia a dia? Geralmente, a dor do manguito, ela é uma dor mais noturna, né? Uma dor que incomoda mais à noite, né? Aquele paciente que acorda durante a noite por conta da dor, né? E aí, isso chama a nossa atenção mais para o manguito. A dor muscular, mas aquela dor, o paciente sente um peso no braço, né, uma dorzinha que se mantém constante durante o dia, às vezes melhora, o paciente se automedica, não é o ideal, né, mas às vezes o paciente se automedica, faz ali um anti-inflamatório, ele sente uma melhora da dor, essa dor fala mais a favor da dor muscular. Existem outros sintomas também aliados à dor, doutor? Por exemplo, uma dormência, um formigamento no braço? Geralmente está associado à perda de força, né, a dificuldade ali de função, o paciente vai perdendo a função, né, de acordo com o tamanho da lesão, de acordo com o tipo de lesão que ele tem do manguito. Perfeito. A gente consegue mais ou menos, então, identificar, depois que você explicou pra gente, como que é essa dor no manguito rotador. Sim. Qual que é o momento que o ouvinte que está ouvindo a gente está sentindo um incômodo, pode achar que é essa lesão no manguito rotador? Qual que é o momento dele procurar um especialista? Assim, o momento, a gente fala muito em relação à dor, né? A dor, geralmente, que guia muito o paciente. Então, aquela dor que já vem mais arrastada, uma dor aí já alguns meses, que não melhora com nada, o paciente já tentou botar um gelo, já se automedicou, às vezes um vizinho, alguém, toma um remedinho aqui e tal, e não resolveu, não teve melhora, né, desse quadro, e aí eu acho que é um momento do paciente procurar uma ajuda especializada, procurar um ortopedista. Perfeito. Nesses casos, doutor, a gente sempre fala, né, de prevenção ou do diagnóstico precoce, enfim, descobrir essa lesão, essa dor, né, no manguito antes, recente,
pode ajudar em alguma situação, algum tratamento, por exemplo, o paciente? Com certeza, com certeza. Né? Se a gente já identifica um paciente que já está perdendo função, está perdendo força do braço, né? A gente já começa a entrar com medidas ali conservadoras. Né? A gente pode fazer uma medicação mais específica, tentar alguma medicação intramuscular, algo um pouquinho mais invasivo. Boa. Né? Uma fisioterapia, já às vezes mudar a função do paciente, explicar para ele que aquela função que ele tem com o braço, se ele se readaptar, isso pode dar um conforto, pode melhorar, né? Muitas das vezes a gente consegue resolver o problema. Perfeito. Essas formas de tratamento, elas dependem do paciente ou da dor em si, doutor? Assim, isso é uma resposta, né, que a gente toma ali no consultório. A gente vê a história do paciente, vê a evolução, quanto tempo tem de dor, o que ele já tentou antes. Sim. Né? E aí a gente vai direcionando para essas medidas. Né? Como que é feito o diagnóstico? Precisa fazer algum exame de imagem, raio-x? Geralmente o exame físico, né, que a gente faz no consultório, ele já dá para a gente uma boa ideia, né? A gente já consegue ter uma boa ideia realmente de como está esse ombro. Entendi. Né? Mas os exames de imagem para a gente são muito importantes. Né? A gente usa muito o ultrassom, né? A ressonância magnética. Né? Cada exame tem sua peculiaridade. Boa. Né? Mas para a gente fazer uma avaliação ali inicial, o ultrassom é um excelente exame. Né? E a ressonância dá algumas características que a gente precisa no caso da gente pensar numa cirurgia. Sim. A cirurgia também pode ser uma opção de tratamento? Pode ser, com certeza. Quando que ela é necessariamente indicada, doutor? Geralmente na falha do tratamento conservador. Tá. Né? Então, a gente inicia o tratamento, né, com uma fisioterapia, medicações, analgesia, né, o controle da dor do paciente. Se a gente evolui ali 3 meses, 2, 3 meses, a gente não viu uma melhora do paciente, né, a gente pode tentar algumas outras medidas, algumas infiltrações, alguma coisa assim, né? Se a gente também não tem um resultado esperado, se o paciente não evolui bem, aí a gente pode optar pelo tratamento cirúrgico. Ótimo. Tem algumas pessoas, doutor, alguns esportistas, né, digamos assim, que usam tipo tornozeleira, vamos supor, né, para proteger. Isso evita a lesão do manguito? Tem algum aparelho que pode fazer essa prevenção? Geralmente não evita, né? Porque o manguito está lá dentro da articulação, né? Sim. Ele está bem profundo, vamos dizer assim. Escondidinho, né? Está escondidinho no ombro. Então, essas imobilizações, essas ombreiras e tal, às vezes o pessoal usa mais para um conforto psicológico, vamos dizer assim. Para ele lembrar que ele está com alguma lesão ali no ombro, né, algum movimento ficar um pouquinho mais restrito, né, e aí não estressar aquele tendão, né, que está um pouquinho machucado, alguma coisa assim. Né, e pensando no esportista, geralmente eles têm dores. Exatamente. Né? Então, se ele conseguir preservar algum tendão desse nos movimentos, isso já é suficiente para o cara, né, conseguir fazer uma atividade esportiva. Perfeito. Quando o tratamento, doutor, ele não está funcionando, a dor persiste, continua, ou a pessoa não segue o tratamento ideal. Isso pode ser prejudicial para o manguito da pessoa, do paciente? Tem casos que a própria doença ela vai evoluindo, né? A dor, ela predispõe, né, algum tipo de lesão, né? E aí essa lesão, se a gente não dá um tratamento adequado, isso pode acabar evoluindo. Né? Essa evolução da lesão do manguito gera um desequilíbrio para o ombro. Né? E aí a gente pode causar outras doenças. Né? A gente pode evoluir para uma artropatia do manguito, né? Que é um tipo de doença, né? Que é uma lesão grande, uma lesão extensa do manguito, que às vezes a gente não consegue, né, no tratamento cirúrgico, né, costurar de volta esse tendão no osso, né, para ele voltar à função. Então, assim, o atraso do diagnóstico, a má condução, né, seja por parte da equipe ou por parte do paciente, isso pode acabar evoluindo aí para outras doenças, para um desequilíbrio do ombro. Pode afetar o movimento do braço, o movimento do ombro, doutor? Pode, com certeza. Com certeza. A principal queixa, né, associada à dor é a perda de função. Então, é um paciente que, às vezes, não consegue levantar mais o braço. Né? Às vezes, principalmente mulheres, às vezes não consegue levar a mão nas costas para trocar um sutiã, para posicionar um sutiã da maneira correta.
São movimentos do dia a dia, quase, dia a dia, né? do Normais. dia a dia, né? Tem Aham. paciente que queixa de não conseguir mais lavar o cabelo. Olha só. Então, assim, é uma lesão, né? Uma doença que limita muito o paciente. No repouso, né? Por exemplo, para a galera que faz, né, que tem essa lesão jogando algum esporte, praticando algum esporte, esse repouso, ele pode ajudar ou piorar no tratamento ou até mesmo voltar com a dor, doutor? Na fase inicial, o repouso é importante, né? Porque às vezes o paciente ainda ele não tem a lesão, né? Ele só sente a sim. dor, ele só tem ali uma tendinite, né? Dos tendões que compõem o manguito. Uhum. Então, nessa fase inicial, o repouso é muito importante. Ótimo. Né? Já num paciente que já tem uma lesão estabelecida, né, é importante a gente manter algum grau de atividade. Por isso que a gente indica muito a fisioterapia, para a gente não perder a qualidade desse tendão, pensando talvez na própria cicatrização pela fisioterapia ou numa cirurgia. Então, a gente tem que ter um tendão de qualidade para ele cicatrizar. Perfeito. Se a gente deixa esse braço parado por muito tempo, esse tendão vai degenerando, vai perdendo qualidade, e aí o nosso reparo, né, a nossa cirurgia, ela também perde qualidade. Perfeito. Chegaram 2 perguntas no WhatsApp da Rádio Cidade, que inclusive está liberado, tá? Para você mandar sua dúvida, 32999181483. Vamos lá, doutor. Excesso de exercício na musculação pode causar dores no manguito? Pode sim. Principalmente um exercício que não é acompanhado por um profissional. Uhum. Né? A equipe de educação física, os personagens, os educadores físicos, eles sabem e direcionam para os alunos a maneira correta dos exercícios. Ótimo. Às vezes a gente vê na academia, o pessoal vai fazendo, inventa exercício e acaba prejudicando ao invés de melhorar, ao invés de ajudar. Quem vai com muita sede ao pote, pega um peso muito grande, que não está acostumado, isso também pode ser prejudicial? Com certeza. Isso também é uma das causas traumáticas. Né? Um excesso de peso, um excesso de carga no ombro, né? Naquela musculatura, naquele tendão que não está preparado. Isso pode acabar acarretando dor, lesão. Perfeito. Bom dia, doutor. Sou motorista e mexo muito os ombros e durmo com a cabeça em cima dos braços e sinto muita dor. Isso pode ser lesão no manguito? Pode. Principalmente, né, nesse perfil, né, motorista, fica num movimento muito tempo, né, dirigindo, segurando o volante. Então, isso também vai estressando os tendões. Né? Isso pode ser uma causa assim, de lesão. Tem como, doutor, evitar a lesão no manguito, a dor principalmente, né, no manguito? A gente sempre orienta a atividade física, né? Manter uma atividade física regular, aquele paciente que não sente dor, né? Ele manter uma atividade física regular, manter um grau de atividade, isso fortalece, né, as estruturas, fortalece toda a cintura escapular, que a gente chama, né? Todo o ombro, isso é importante para a gente manter um manguito saudável. Boa. Para a galera que joga beach tênis, vôlei, né, que você falou que podem ser os esportes aliados a, geralmente, essa lesão, tem alguma dica, algum movimento específico para não fazer ou para fazer da forma correta? Assim, a gente orienta sempre o alongamento, né, fazer um bom aquecimento antes de iniciar o esporte. Ótimo. Né? E aí, assim, é lógico que dependendo do grau esportivo que aquele paciente pratica, né, ele vai se adaptar à função. Né? Então, assim, os atletas de alto rendimento, eles têm o acompanhamento, eles fazem estudos biomecânicos, né, do tipo de batida na bola, tudo isso. Para o atleta amador, né, para aquele atleta do final de semana, é ir com calma, ir aos pouquinhos, ir evoluindo aos poucos no esporte. Ótimo. Outra dúvida, doutor, o CrossFit tem movimentos muito bruscos. Existe algum risco também para o manguito? Também. A atividade de CrossFit, né, apesar de ser ótima, né, é uma atividade muito boa, fortalece muito, dá uma força equilibrada para o corpo, né? Tem alguns movimentos que a gente sabe que acaba forçando. Então tem que ir com calma mesmo. Tem que ir com calma. Né? Sim. Ótimo. Outra dúvida no WhatsApp da Rádio Cidade. Excesso de horas no computador, principalmente mouse. Me dá muita dor justamente do lado que mexo no mouse. Pode ser manguito, doutor? Pode também. No computador, geralmente, a dor está mais associada às tendinites. Né? Seja uma epicondilite, aí já na parte do cotovelo, ou do ombro. Né? Mas se é algo que já é recorrente, longos anos trabalhando com aquilo, acaba essa tendinite evoluindo e pode virar, assim, uma lesão. Isso que eu ia perguntar, se essa dor aqui, principalmente, né, na parte de baixo, digamos assim, do braço, ela pode subir, pode evoluir. Então pode. Exatamente a dor subir não, né? Mas assim, pode ir uma coisa
sendo concomitante com a outra. Ótimo. Né? Inflama uma região e acaba inflamando outra. Perfeito. A dúvida clássica, doutor, quando tá com a lesão, né? A gente sempre pensa, é gelo ou é água quente, é bolsa gelada ou água quente? Tem alguma dica para aliviar essa dor? Geralmente a gente orienta, né, nos casos agudos, né, nos casos mais recentes, o paciente começou com uma dor hoje. A gente orienta gelo, né, fazer gelo aí por uma semana, mais ou menos. Boa. Já um quadro um pouquinho mais arrastado, a gente pode fazer a associação, a gente chama de contraste térmico. A gente pode fazer o gelo associado a uma bolsinha térmica, né, uma bolsinha aquecida, uma água morna. Perfeito. Você falou antes sobre a automedicação. Isso a gente sempre alerta aqui para quem está ouvindo a gente não fazer isso. Se tem algum sintoma, né, alguma preocupação, procure um especialista. Nesse caso, essa automedicação, ela pode mascarar a lesão no manguito? Com certeza, com certeza. O paciente que, às vezes, tem uma lesãozinha pequena, né, que dá alguns sintomas ali esporádicos, né, um paciente que em alguns movimentos ele sente dor, ele acaba mascarando essa dor, mascarando essa lesão, e aí a gente sabe que as lesões do manguito ela tem um caráter progressivo. Então esse paciente ele vai começar a sentir mais dor, ele vai começar a sentir mais perda de função de uma lesão que era pequenininha e acabou evoluindo porque ele ficou mascarando a dor com anti-inflamatório. Nossa, outra dúvida, doutor. Estou com tendinose. Isso existe. O que seria isso, doutor? Isso já é um quadro mais crônico da tendinite. Ah, tá. Né? Mas também é por aqui? Em todo tendão, né? Pode ter uma tendinose do manguito, sim. Ótimo. Estou com tendinose e já fiz 15 sessões de fisioterapia e vou migrar para o Pilates. Sanado a dor, posso voltar às atividades como musculação e natação? Antes da lesão, eu fazia essas atividades. Com certeza, com certeza. Isso é a evolução que a gente espera, né? A evolução positiva do paciente. Né? Se ele foi bem na fisioterapia, já controlou a dor, já está com um quadro mais controlado, já está passando por uma atividade um pouquinho mais intensa, que é o Pilates, faz um pouco mais de força, está se sentindo bem, a gente vai liberando aos poucos para as atividades de maior impacto. Né? Sempre com uma supervisão. Sempre com uma avaliação, uma supervisão. Perfeito. Chegou uma dúvida na live que está rolando no Instagram. Osteoporose, doutor, como evitar? Dúvida clássica. Difícil, né? Evitar a osteoporose, né? Assim, a gente sabe que as medidas alimentares, né? Fazer uma ingesta boa de leite, queijo, né? Atividade física, né? Isso é muito importante ao longo da vida. A gente fala de estoque ósseo, né? Então, as mulheres, principalmente, né? Que sofrem mais com osteoporose, ao longo da vida, fazer atividade física é muito importante, né? Tomar sol, né? Para fazer a conversão da vitamina. Então, são medidas que ajudam na osteoporose. Tem alguma ligação, doutora, osteoporose e o manguito rotador? Associação não tem, né? Mas a gente sabe que a osteoporose está associada à perda, né? de mineralização óssea, a perda da qualidade óssea. E como o tendão está ligado ao osso, né? Essa perda de qualidade óssea pode sim interferir, pode dar mais dor. Ótimo. Achei que tinha acabado as perguntas, não acabaram não, tá? A cirurgia, doutor, é 100% pós-atroscopia. 2 anos de dor, voltaram como antes de operar. O que fazer? Acho que a pessoa fez a cirurgia, mas parece que as dores voltaram, né? Eu acho que é interessante voltar, né, no colega que operou, no profissional que operou, no colega que acompanhava, porque acontece, né, de ter uma reruptura, né, aquele tendão que já arrebentou, ele já demonstra que ele não está com tanta qualidade assim. Entendi. Então, assim, o reparo que a gente faz é na expectativa que esse paciente evolua bem, né? Mas dependendo do grau de lesão, do tamanho da lesão, a qualidade do tendão naquela primeira cirurgia, isso pode predispor uma próxima lesão. Ótimo. Né? Eu perguntei, doutor, da osteoporose, né? Se tinha ligação com o manguito. Chegou uma pergunta sobre a artrose. Tem ligação também? A artrose está mais associada, né? A gente, sim. quando eu falei da artropatia, isso é uma evolução da lesão do manguito. Isso gera uma artrose do ombro por conta desse desequilíbrio. Né? Então, quando o manguito está lesado, quando a gente tem uma lesão muito grande, a gente perde, né, esse equilíbrio do ombro, né? E aí a gente pode acabar evoluindo para uma artrose, sim. Perfeito. Trabalho com marreta e cavadeira, doutor. Às vezes, quando vou assinar documentos,
Sinto tremores involuntários na mão. O que pode ser? Difícil. Né? Difícil avaliar, sim, né? Avaliar a distância, só com essa pequena historinha do paciente, né? A gente vê que é um trabalhador de esforço, um trabalhador braçal. Então, tem várias doenças que estão associadas a esse tipo de trabalho. Né? Pode estar relacionado ao manguito? Pode, né? Mas pode ter outras coisas aí também associadas. Eu acho que é difícil a gente definir, né? Sem ver o paciente, só com essa pequena história. Mas assim, eu acho que esse movimento, né, diferente do normal, ele deve procurar um especialista. Deve procurar um especialista, com certeza. E aí, no caso, um ortopedista mesmo. Ortopedista, sim. Perfeito. Dúvidas tiradas, doutor Igor, bom, muito obrigada. Agradeço. A gente se encontra numa próxima. Com certeza. Saúde Cidade volta na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.